Boa tarde. Hoje é dia 29 de abril de 2019, aula de Embriologia Geral para as turmas 12A e 20A da Biologia. O assunto aqui é fecundação. Na última aula nós falamos sobre transporte de gametas e agora a gente continua o processo falando da fecundação propriamente dita. Essa fecundação, conforme vocês já sabem, vai ocorrer aqui a nível da ampola, tá? Então ela vai ocorrer logo que tem a ovocitação, o gameta feminino, ladeado pela zona pelúcida e pela corona radiata, tendo ainda na proximidade o colósteo 1, ele é capturado, essas estruturas são capturadas pelas fímbrias, aquelas projeções do infundíbulo, e são trazidas para cá, vão se encaminhar para cá, aonde vai ocorrer na ampola a fecundação. Depois da fecundação, a gente vai ter a formação do embrião propriamente dito, e aí começa a contar o tempo. Bem, o que eu quero falar hoje está nesse início aqui. Então vamos começar falando sobre... isso aqui não, isso aqui depois a gente conversa. Sobre a fertilização propriamente dita, tá bom? Bem, quando a gente vai falar de fertilização ou fecundação, a gente tem que ter em mente que é um processo que vai ser intermediado por poucos espermatozoides. Então são poucas células que conseguem chegar lá devido àqueles problemas enfrentados que a gente já discutiu na última aula. Bem, esses espermatozoides, para chegarem naquela região e serem capazes de fecundar, que tem algumas etapas masculinas, mas eu queria conversar de algumas outras que inclusive não estão aqui. O espermatozoide ele é produzido em torno de 120 dias antes da liberação dele numa ejaculação. Durante grande parte do período, ele fica no interior do epidídimo, sofrendo um processo de maturação. Maturação são alterações bioquímicas, fisiológicas, que vão ocorrer nesse espermatozoide para que ele possa fazer a fecundação, para ele conseguir nadar, inclusive. Saindo dali, no ejaculado, ele já é um espermatozoide que já está maduro, já amadureceu. Aí ele cai dentro do útero. Dentro do útero ele vai sofrer uma série de alterações. A primeira delas é a chamada capacitação. Capacitação é um processo de alterações bioquímicas que acontecem ao nível da membrana plasmática do espermatozoide. Então aqui está um esquema de um espermatozoide que já sofreu maturação lá no epidídimo, está aqui, né? Depois, quando ele cai no sistema genital feminino, quando ele é ejaculado, ele vai sofrer alterações a nível da membrana plasmática aqui da região da cabeça. Essas alterações que estão explicadas aqui de uma forma bem simplificada, né? Na realidade são alterações complexas que vão envolver a molécula de colesterol. A gente, óbvio, não vai entrar nessas transformações aqui não, tá? Mas eu preciso que vocês guardem que um espermatozoide capacitado é aquele que consegue fecundar. Para ele conseguir fecundar, ele tem que estar em contato com o interior do sistema genital feminino. Se for uma fecundação in vitro, ele tem que, o que se coloca são moléculas e um meio de cultura para tentar fazer um ambiente parecido com o ambiente no interior do útero, tá bom? Então, aqui então é um processo que capacita, capacitação, processo que capacita, torna os espermatozoides aptos a fertilizar. Acontece no interior do útero, no interior do sistema genital feminino, e envolve alterações em que participa a molécula de colesterol, que está presente na membrana plasmática do ovócito 2. Então, aqui nós temos o espermatozoide já capacitado. Depois de capacitar, esse espermatozoide vai sofrer um processo que a gente chama de hiperativação. Vocês já conhecem esse processo de hiperativação. Eu já falei na última aula. Hiperativação é aquele processo que envolve os canais de Keck-Sper. Eu tinha contado para vocês, mas não tinha dado nome, não é? Então, aquele processo que faz com que os espermatozoides que antes estavam com o movimento retilíneo comece a modificar o movimento, vamos dizer assim, meio errático, esse processo é chamado de hiperativação. Envolve a molécula de
progesterona, que vai se ligar com a membrana plasmática do espermatozoide, que aí vai abrir canais de cálcio, os QET-SPE, o cálcio entra e o espermatozoide, que antes tinha um movimento retilíneo, começa a ter um movimento meio maluquinho, que antes ia para frente, começa a ter movimentos meio não direcionados para frente, né? Ele direciona para os lados e aí consegue escapar daquelas reentrâncias do interior da tuba uterina que eu contei para vocês. Tudo bem? Então, segundo processo, hiperativação. Também já conhecemos. Passando, agora o espermatozoide finalmente chegou ali na região em que estava presente o ovócito 2. O que ele precisa fazer? A primeira coisa é atravessar a corona radiata. Se vocês olharem no livro de vocês, em descrições pela internet, vocês vão ver que eles dizem que ali, essa é uma figura do livro de vocês, uma figura errada. Então presta atenção. No livro e em outros lugares, é dito que os espermatozoides sofrem reação acrossômica. O que é reação acrossômica? Basicamente é a liberação das enzimas que estão presentes no acrossomo. Essa liberação, segundo essas pessoas, permitiria com que os espermatozoides atravessassem a corona radiata, aquela quantidade de células foliculares que vieram junto com o ovócito 2 que foi liberado. Bem, estudos recentes descobriram que não é assim. Por quê? Primeiro, isso aqui não é real, concorda? As células da corona radiata não estão grudadinhas assim, elas estão afastadas. Entre elas tem muita matriz extracelular. Aí foram estudar alguns espermatozoides que não possuem acrossomo. Por exemplo, o espermatozoide da galinha, né, do galo, ele não tem acrossomo. E ainda assim consegue fecundar com a mesma eficiência que o espermatozoide humano. Foram ver e descobriram que ele faz o quê? Ele, para atravessar, ele batia a cauda com muita velocidade e conseguia perfurar a corona radiata. Aí foram estudar o espermatozoide humano, descobriram que ele faz assim também. Então, a batida da cauda, a batida do flagelo é importante nesse momento, durante a travessia da corona radiata. Basicamente, esse é para isso que ele tem flagelo, para atravessar a corona radiata. Lembra que para ele se movimentar dentro do útero, dois outros movimentos são muito mais importantes: a batida dos cílios, do epitélio uterino e principalmente os movimentos musculares do miométrio, que são associados com a presença de prostaglandinas. Lembram disso? Então esses são importantes para ele chegar lá onde está o ovócito 2. Depois que ele chegou, na primeira etapa, que é atravessar a corona radiata, aí sim ele bate a cauda para atravessar. Tudo bem? Aí ele bateu a cauda e chegou aonde? Chegou na região da zona pelúcida, aqui indicado nesse amarelo, tá vendo? Ó, tá? Quando ele chega ali, aí sim ele vai ter que, se ligar à zona pelúcida. 2, após se ligar à zona pelúcida, ele vai ter que fazer o que a gente chama de reação acrossômica. O que é reação acrossômica? Liberação do conteúdo do acrossomo. Aí ele atravessa a zona pelúcida e vai conseguir chegar um pouco mais para dentro. Bem, quando a gente estuda a reação acrossômica, a gente vê uma coisa engraçada. A gente vê como é que a gente tem aqui um modelo para explicar isso aqui. Então, esse modelo é um modelo da cabeça do espermatozoide, inclusive das mesmas cores que vocês viram, né? Então, essa é a cabeça, essa é a peça intermediária e a gente tem um pedacinho aqui da cauda, tá vendo? Eu não coloquei o resto porque o que interessa é o que está na cabeça. Na cabeça, vocês se lembram? Tem um núcleo picnótico de laranja e a região, aqui na frente, a região do acrossomo, e aqui está a membrana plasmática do espermatozoide. Bem, o que eles descobriram? Antes disso, só para deixar claro uma coisa. Olha o que a gente fez. Eu pedi para pintar, esse aqui é o acrossomo. Eu pedi para pintar a parte da frente do acrossomo de lilás, tá vendo? Lilás. A membrana da frente dele está de lilás. E a membrana de trás está de rosa-choque, tá? Por quê? Porque essas membranas vão ter destinos diferentes.
Querem ver? Quando então o espermatozoide se ligou à zona pelúcida, imediatamente começa aqui a se juntar a membrana plasmática do espermatozoide, aqui, com a membrana, a parte da frente da membrana plasmática do acrossomo. Vão fazer uns vacúolos, está vendo aqui os vacúolos? Olha, que vão ter neles, nesses vacúolos, parte dessa membrana da frente do acrossomo e parte da membrana plasmática do espermatozoide, essa membrana da frente. Quando você faz isso, você faz o que? Abre buracos no acrossomo. E por esses buracos, aqui indicados de verde, ó, vaza o conteúdo de enzimas que está presente dentro dessa organela. Tá? Então essas enzimas são liberadas. O que resta no final? Essa frente toda do espermatozoide é perdida, ó. Olha lá. Para você não perder o conteúdo interno dele, quem vai passar a ser a nova membrana dele é a membrana de trás do acrossomo, que aqui está indicada de rosa-choque, ó. Então ela que sobra, e ela vai ser um tampão que vai impedir a perda do núcleo, do conteúdo interno dele, tudo bem? Então essa é a reação acrossômica, tá? Tranquilo? Então ela vai acontecer só depois que o espermatozoide se ligar à tal da zona pelúcida. Bem, então eu queria agora conversar um pouco com você sobre essa zona pelúcida. A zona pelúcida, ela parece ser isso aqui. Na realidade, essa zona pelúcida é real, tá? Isso aqui é uma microscopia eletrônica de varredura, e aí o pessoal pegou a imagem, levou para o computador e mandou colorir, tá? Para ficar mais fácil para a gente ver. Então aqui está um espermatozoide, tá vendo de vermelho? E aqui, ó, a gente tem a zona pelúcida. Se você for olhar a zona pelúcida, ela é formada por uma série de pequenos filamentos que tem um arranjo tridimensional. Ela lembra muito um feltro, tá? E esses filamentos são grudados entre si. Quer ver, ó? Deixa eu dar... não consigo dar o zoom porque eu estou sem o meu mouse. Aliás, eu estou com o mouse aqui. Quer ver? Deixa eu dar o zoom aqui para vocês. Está aqui embaixo. Pronto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto. Então, olha aqui, ó. Repara numa coisa. Vou pegar aqui em cima que está mais fácil de ver. Tá vendo um filamento aqui, ó? Vou passar o mouse nele, ó. Olha lá, tá vendo? Ele está grudado num outro filamento por cima. Olha esse aqui de baixo. É um filamento que está grudado num outro aqui, ó. Precisa ver se está grudado num outro. E assim por diante, tá vendo? Então são pequenos filamentos interligados. Se você olhar esses filamentos, você tem duas glicoproteínas. Então uma, outra. Vou colocar algumas aqui. Vou colocar um outro aqui de baixo, ó. Um outro filamento, tá? Essas glicoproteínas são muito fáceis de guardar o nome. Vou marcar uma aqui, assim achurada, tá? E a outra eu vou deixar de branco. Achurado, branco. Branco, achurado. Branco, achurado, branco. Tá? Essa proteína achurada, eu vou chamar ela de ZP3. Zona pelúcida 3. Proteína da zona pelúcida. Tá? A outra proteína que está aqui é um ZP2. Na bioquímica a gente fala que toda vez que a gente tem uma estrutura maior, formada por conjuntos repetidos, duplas repetidas, a gente chama isso de dímeros. Tá? Então, são filamentos formados pelos dímeros. Dímeros. ZP3 e ZP2. Tá? Então é sempre assim, ó. ZP3, ZP2, ZP3, ZP2, ZP3, ZP2 e assim por diante. Mesma coisa aqui embaixo. Quem vai unir um filamento com o outro é uma outra glicoproteína, que eu vou indicar ela aqui, ó. Essa glicoproteína é chamada de ZP1. Tá? Então a zona pelúcida é formada, tenho aqui para mostrar para vocês, ó. Olha aqui. Ela é formada por ZP3, ZP2, ZP3, ZP2, ZP3, ZP2. ZP3 é de vermelho, ZP2 de verde.
forma um arranjo tridimensional. Por quê? Porque esses filamentos são unidos por essa indicada de rosa aqui, que é a ZP1. Tá? Aí o que acontece? Vem o espermatozoide. O que o espermatozoide faz? O espermatozoide humano chega e se une. Na realidade, ele vai se unir pela região do pescoço, tá? Por aqui. Vai se unir com ZP3. Então, o espermatozoide vai se unir com ZP3, tá? Com esse componente da zona pelúcida, igual vocês estão vendo aqui, ó. Aqui o ZP3 está indicado de vermelhinho. Então o espermatozoide se liga pelo pescoço, esse anelzinho azul escuro, com o ZP3, tá? E quando ele se ligar com o ZP3, vai acontecer a reação acrossômica. Mas é necessário que ele se ligue, senão não tem reação, tá? Ok? Tudo bem? Bem, agora, uma coisa a gente sabe então, acabei de explicar para vocês. Agora eu queria, todo semestre eu faço questão de fazer isso, de explicar para vocês como é que é feito um experimento. Para isso, eu vou usar essas informações para a gente entender um experimento e ali um gráfico que analisa esse experimento. Qual que é a importância disso, de um experimento? Pensa no livro, você está lendo aí, o livro seu de embriologia, ou livro de qualquer coisa. Esse livro tem um monte de informações, não é verdade? Essas informações que estão no livro estão vindo de onde? Estão vindo de algum lugar. Esse lugar que fornece informações para você fazer os livros são as pesquisas. Então, as pesquisas são feitas, eu faço pesquisa no meu laboratório, outra pessoa faz, a gente publica o trabalho. Aí outro vem, publica, tal, alguém discorda, consegue resultados diferentes que eu, e assim as coisas vão acontecendo, tá? Quando várias pessoas concordam num resultado, criou-se o que a gente chama uma teoria. E é essa teoria, quando ela está bem reforçada, é essa teoria que vai para os livros, tá? O que acontece com isso? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma informação que está no livro hoje é uma informação dinâmica. Pode ser que no futuro, isso que o livro está falando não seja absoluta verdade. A gente sempre, quando a gente é estudante, a gente vê o livro como uma coisa sagrada, e realmente é muito importante. Mas o livro pode estar equivocado em algumas coisas que estão lá. Por quê? Porque a ciência é assim. As pessoas descobrem uma coisa, outra descobre outra, outra descobre outra, e aí a gente descobre que algumas coisas podem se modificar. Querem um exemplo? Claro. Teoria evolutiva, teoria de Darwin, é uma teoria que já está reforçada por milhares, centenas de milhares de trabalhos científicos. Então é uma teoria muito reforçada e provavelmente, estou dizendo provavelmente, está correta. Mas alguns pontos dela são questionáveis até hoje. Por exemplo, segundo a teoria de Darwin, os seres vivos se modificam por modificações casuais. A gente viu, são casuais sim, tá? Mas essas modificações são lentas. E isso, em alguns casos, as pesquisas têm demonstrado que não é verdade. Por exemplo, tem uma ilha aqui no litoral brasileiro, aqui do Sudeste, uma ilha que chama Jararaca Ilhoa. Nessa ilha, a gente tem jararacas cobras. Essas jararacas habitam essa ilha, e a ilha que tem maior concentração de cobras no mundo. Não sei se vocês viram há pouco tempo atrás, uns pescadores que o barco afundou e foram a nado até a ilha. Essa tal dessa ilha lá, extremamente perigosa. Eu achei engraçado que, assistindo televisão uns dias depois, umas semanas depois, um repórter foi com eles lá de novo, pegou os pescadores, levou na ilha, e aí, conversando com os pescadores do aperto que eles passaram, eles chamam lá também de Ilha das Cobras, né? O aperto que eles passaram e tal, né? Em momento nenhum, o repórter perguntou das jararacas, que seria a primeira coisa que eu ia perguntar. Você não viu as cobras, não ficou com medo das cobras e tal? Não perguntou nada. Eu falei, ué,
essa ilha é coberta de cobras extremamente venenosas. Por quê? Porque ao longo da evolução, num período curto de tempo, olha só para vocês terem uma ideia, em 1960 foram feitas pesquisas lá em que eles coletaram algumas cobras. E nos anos 2000 para frente, eles fizeram outras pesquisas em que eles coletaram de novo alguns espécimes lá. Lá é uma ilha que é fechada para visita e tal, devido até ao perigo dela, né? Aí estudaram e viram que as cobras que estavam lá, que as jararacas que estavam lá, elas tinham se modificado. Elas têm se tornado cada vez mais venenosas. Por quê? Porque essas cobras são jararacas pequenas. O que elas fazem? A ilha tem praticamente só capim. Elas sobem numa moita de capim, sobem no capim e ficam paradinhas por ali, esperando durante horas e horas e horas passar um passarinho. Quando passa o passarinho, elas picam o passarinho, quando elas conseguem, e se o passarinho voar por muito longe, elas perderam a presa dela. Então elas têm que ter muito veneno. Então elas, ao longo do tempo, elas estão se tornando cada vez mais venenosas. Quando a gente pensa na dificuldade que deve ter esses bichos, a gente deve achar, né? Deveria ter muito poucas cobras lá. Mas é a ilha que tem maior, eu acho que no mundo, a segunda ilha em densidade de ofídeos no mundo, tá? Então assim, tem funcionado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que no espaço de 20 anos, em pesquisas recentes, as pessoas descobriram que teve uma modificação evolutiva real nesse grupo de animais. Então, em casos específicos, aquela história das mudanças lentas da teoria de Darwin nem sempre é verdadeira. Tá vendo? Aí se você pega um livro que está desatualizado, o cara não vai contar sobre isso. Mas se você pega um livro atualizado, o cara pode estar falando sobre isso. O problema de atualizar o livro é que você tem muito trabalho e você tem que pesar muito bem o que você tem que modificar no livro. Se você modifica coisas que daqui a pouco vão voltar, mostrar que você modificou à toa, imagina, eu pego a edição do meu livro, modifico. Daqui a 5 anos eu descubro, ou daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses, eu descubro que aquilo que eu coloquei é besteira. Eu caio só no modismo que não está comprovado, seja lá o que for, eu tenho que voltar atrás. Então eu perco em credibilidade. Então, às vezes os livros têm dificuldade para mudar por causa disso. E levam muito tempo a mudar e às vezes os próprios autores não aceitam mudanças. Então o negócio fica, às vezes, muito parado no tempo e desatualizado. Então a gente tem que sempre que ver o livro como uma coisa crítica. Então eu queria agora passar a contar para vocês como é que a gente faz um experimento. Por exemplo, o experimento que demonstrou que os espermatozoides se ligam a ZP3 e não em ZP2 e ZP1 para fazer a fecundação. Então é muito simples. Acompanhe comigo. Eu preciso dos seguintes ingredientes. Eu vou precisar de ovócitos liberados, tá? Vou fazer assim, ó, folículos ovocitados, pode ser? Folículos ovocitados. Então, nesses folículos eu tenho que ter corona radiata, zona pelúcida e o gameto feminino, ok? Vou precisar disso. Vou precisar também de espermatozoides, SPZ, tá? Tudo bem? Espermatozoides. Vou precisar também, óbvio, meio de cultura, estufa, etc, etc, etc. Tudo que me dê essas condições para que as coisas aconteçam, tá? Bem, quando eu for fazer esse experimento, eu vou colocar numa plaquinha alguns folículos e uma certa quantidade de espermatozoides. O que eu espero que aconteça? Fecundação. Concorda? Então, todo experimento que a gente fizer, ele tem que ter um controle. Imagina, o meu controle aqui é um controle positivo, ou seja, eu juntando os dois ingredientes, alguma coisa acontece.
Então é um controle positivo. Ou seja, quando eu colocar aqui, vão ter que ocorrer algumas fecundações. Quantos folículos eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então eu espero que aqui aconteça pelo menos não, né? Aconteça no máximo 4 fecundações. Então isso é o meu controle experimental, meu controle positivo. Todo mundo, não importa onde você fizer trabalhos, no seu experimento tem que ter controle. Querem ver uma coisa que não tem nada a ver com isso? Meus experimentos testando material didático nas escolas. Eu pego material didático, levo para as escolas e a gente lá dá uma aula, ou pede para a professora dar uma aula sobre o assunto usando o material didático. Antes dos alunos começarem, a gente faz um teste do conhecimento deles sobre o assunto. Porque se o aluno já conhecer, ele já tem um certo nível de basal, né? Se ele não conhece nada, o nível é mais baixo. Então eu tenho que saber qual é o nível dele antes de fazer um questionário para saber, né? Ou com esse questionário eu tenho como saber esse nível inicial dele, tá? Aí o que acontece? A gente dá aula usando o modelo didático. Depois o que acontece? Em algumas turmas a gente não usa o modelo didático. Então a gente faz o controle. Concorda comigo? Se eu usar o modelo didático, eu espero, a minha hipótese é que eles tenham uma maior facilidade para aprender. Mas eu tenho que fazer um controle, sem o uso do material didático. Esse controle é o que a gente chama, não é positivo, é o controle negativo, porque eu não usei o modelo. Não é verdade? Então, eu tenho um controle que é positivo, e em alguns casos, um controle que é negativo. Tá? Então, sempre tem que ter controle, dependente do experimento que você fizer. Se você trabalha com insetos, tem que fazer. Se você trabalha com feijão, tem que fazer o controle. Se você vai, todo experimento independente que for fazer, tem que ter o controle, senão não faz sentido. Querem ter um exemplo só, para vocês compreenderem? Imagina, eu criei um anticoncepcional, tá? Esse anticoncepcional, ele vai impedir a gravidez, não é? Isso é que fazem os anticoncepcionais. Eu vou testar com algumas meninas, mas eu tenho que testar com meninas que eu dei o anticoncepcional e com meninas que eu não dei o anticoncepcional. Então eu tenho que dar para parte dos pacientes o comprimido com princípio ativo do anticoncepcional e para parte dos pacientes o comprimido sem o princípio ativo. Não é verdade? Tá? Para ver se o anticoncepcional vai funcionar mesmo. Mas para dar certo, eu tenho que ter o controle. O controle, nesse caso, são de meninas que, se não tomarem anticoncepcional, vão ficar grávidas. Não é verdade? Eu tenho que ter esse controle. Imagina se eu fizer um controle da anticoncepcional para meninas que são inférteis. Não faz sentido. Não é? Então, eu tenho que ter um controle, e como é uma coisa que acontece, é um controle positivo. Tá? Imagina agora se esse anticoncepcional causar como efeito colateral uma dor de cabeça. Eu estou testando esse efeito colateral do anticoncepcional em outro experimento. O que acontece? Eu vou testar dando para pacientes. O que essas pacientes têm que ter ou têm que não ter? Elas não podem ter dor de cabeça. Concorda? Se o anticoncepcional causa dor de cabeça, eu dou anticoncepcional para a menina que já tem dor de cabeça, ela vai continuar tendo dor de cabeça, não é? Então eu tenho que ter um controle negativo do experimento. Tá vendo? Todo experimento, então, ou vai ter um controle positivo ou negativo, nunca ambos. Não dá para você ter os dois tipos de controle. Ou você quer que uma coisa que não aconteça normalmente passe a acontecer, no caso aqui a fecundação, tá? Ou você quer que uma coisa que aconteça deixe de acontecer, no caso, por exemplo, da gravidez que você quer evitar. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Bem, então com isso aqui feito, eu vou fazer meus experimentos. Experimento 1, eu vou colocar uma quantidade, eu vou chutar uma quantidade aqui, tá? Para vocês entenderem que eu tenho que manter as outras condições constantes. Vou dizer que eu ponho 20 folículos, tá?
e mais 100 microlitros de espermatozoide. Quando eu faço isso, vai acontecer a fecundação. Pronto. É o meu controle do experimento, tá? No 2, eu vou colocar de novo 20 folículos mais 100 microlitros de espermatozoides. Por quê? Porque todo experimento eu tenho que manter as condições constantes. Imagina, por exemplo, você está testando efeitos de um composto que é tóxico em peixes de aquário. Se você mantém a temperatura desses aquários a 25 graus sempre, o resultado é sempre o mesmo. Agora, se você abaixa a temperatura em alguns experimentos ou aumenta em outros, pode ser que o resultado seja diferente. Então, pode ser que o composto fique mais tóxico ou menos tóxico. Então, você tem que manter as condições, porque senão não dá para você testar nada. Então, todo experimento você tem que fazer tudo igual. Ver quais são as variáveis que estão influenciando no experimento e manter essas variáveis iguais, só trocando aquilo que você quer. Então, nesse caso, eu mantive tudo igual, tá? Mas eu vou fazer uma modificação aqui, ó. Eu vou colocar, sei lá, vamos supor, 2 microlitros de ZP1. É o que eu fiz de diferente, ó. Agora olha aqui, ó, no 3. Mantenho tudo igual e coloco 2 microlitros de ZP2, tá? No 4 eu faço tudo igual e coloco 2 microlitros de ZP3, tá? Que foram isolados de alguma doadora que eu tive, tá bom? Bem, para eu ter certeza, porque pode ser que 2 microlitros seja pouco, eu faço um segundo experimento que eu faço tudo igual, e ao invés de 2 eu ponho a 4 microlitros. Faço um outro experimento que ao invés de 4 eu ponho a 6 microlitros. Faço um outro experimento que ao invés de 6 eu ponho a 8 microlitros. E assim sucessivamente, tá? 4 microlitros, 6 microlitros, 8 microlitros. Do mesmo jeito aqui, 4 microlitros, 6 microlitros, 8 microlitros. O que é que eu estou mudando? Só as concentrações de ZP1, ZP2 e ZP3, tá vendo? Só isso que eu modifiquei. O resto eu mantenho exatamente igual. Para ver se às vezes a concentração de 2 de ZP3 não vai influenciar, a concentração de 4 pode influenciar na fecundação. A concentração de 6 pode influenciar e assim sucessivamente, tá? Bem, nós estamos em cima da hora para quem precisa sair. Eu vou fazer a chamada e continuo falando do experimento em seguida, tá?